empresa. Quer dizer, há aqui um desequilíbrio entre o social e o preço da energia elétrica. Também não há Quer dizer, não choca isto. Repara, agora, por momentos, peço que abstraia da sua qualidade de eu acho que, aliás, temos falado aqui muito, mas eu só gostava que, obviamente, sem ter a sua capacidade de resumir em frases tão impactantes, mas gostava claramente de não fugir dos números e de deixar aqui uma realidade às pessoas, que com certeza não é a última vez que não vão ficar, com certeza, 100% esclarecidos, dada a demagogia que tem havido neste setor, mas sobre a questão social, eu não posso estar mais de acordo. Não posso estar mais de acordo. Agora, não é coisa pouca. Deixe-me dizer o seguinte. Não é coisa pouca. A EDP hoje é o maior investidor em Portugal, o maior investidor português no estrangeiro. Investimos 7,5 bilhões de euros desde 2005 até hoje. Vamos investir mais 5 bilhões até 2020. Melhorámos em 91% a qualidade de serviço. Estamos neste momento a levar, com certeza, empresas portuguesas e a criar oportunidades, quer cá dentro, quer fora de Portugal, não tenho dúvidas nenhumas. Essa é a principal função. Mas já vamos à questão social. Mas deixe-me fazer uma pergunta que os cidadãos fazem. Vamos à função social. Vêm os lucros? Vamos a mais de 60%. Os 3 bilhões de euros de lucro. 60%. A EDP, há pouco mais de uma década, era uma empresa que tinha 100% da sua realidade em Portugal. Neste momento estamos em 13 países, temos 29 nacionalidades a trabalhar neste grupo, estamos desde Houston a Bucareste, passando pela África do Sul, ou seja, somos uma realidade muito diferente, mas uma realidade que se sempre preocupou com a questão também, não só do emprego, da questão do investimento, mas gostava também da questão social. Deixe-me falar só duas coisas sobre a questão social. E é daí que vem os grupos. A questão social. É mais do estrangeiro. Como há muitas perguntas, tarifa social. A EDP andou anos a pedir a introdução da tarifa social, ela existe hoje, e nós fomos o principal proponente da existência de uma tarifa social. As pessoas em média gastam 50 euros em eletricidade por mês. Menos de metade do que gastam em combustíveis e menos de metade do que gastam em telemóveis. Portanto, é preciso pôr essas questões na realidade. Um 3% de aumento é com certeza muitíssimo. 3% de aumento, estamos a falar num 1,5€ por mês, estamos a falar num café. Um café é importante, mas é um café. Agora, as pessoas foram, por a introdução das tarifas sociais, os mais carenciados, os empregados e com menor consumo e menor rendimento, têm condições de serem protegidos. Essa é uma questão absolutamente essencial. E ainda hoje, pela questão social, lançámos o EDP Solidária, um programa que começou com 120 mil euros em 2004 e que neste momento é 1,5 milhão só para este concurso, onde foram 1.200 candidaturas de IPSS. Portanto, o social, ninguém pode dar lições de social à EDP. Agora, mercado é mercado e o mercado tem em Portugal preços mais baixos. E a EDP foi a primeira sempre a lutar que não houvesse desequilíbrio no mix energético em Portugal. Nós não temos solar em Portugal. Sempre nos orientámos por qualquer coisa que fosse equilibrada e Portugal hoje tem um mix equilibrado. António Mexia, o problema que eu estou a colocar não é esse. Eu creio que o senhor já foi considerado o melhor gestor da Europa, uma coisa aqui que valha. Pronto, tudo isso é ótimo. O problema é que quem paga a sua energia elétrica sabe que paga uma brutalidade. Quer dizer, paga 30% da fatura. O resto não é Esse seu gráfico, por acaso, era interessante. Eram novos. É aquele em que tinha as partes. Mas deixe-me dizer... Deixe-me só... Não, aquele que tinha os blocos para os 100%. É que não é verdade também. Não é nada verdade o que eu trouxe. Não, sabe o que é? Alguma coisa. Não, a OCDE era verdade. Quando disser alguma coisa verdade, diga. A OCDE era verdade. Só que a interpretação tem que ser posta no seu enquadramento. O artigo 101 do Pacto Europeu também não é verdade. O que eu disse... Não se aplica a vocês. Não, a questão é, estamos a falar de 2004, estamos a falar, aliás, antecipadamente em 1997, e estamos a aplicar de uma coisa que foi aprovada e ditada por Bruxelas. Dr. Medina. Não é o sentido. Bruxelas é que impôs a existência disto, não é ao contrário. Eu acho que... Mas é Bruxelas que diz que não quer estas borlas. Não, mas está cá escrito. Não tem nada a ver com nenhuma borla. Não tem. Não, nenhuma. O senhor sabe o CMEC à parte, sem mercado de concorrência? O CMEC já foi durante muito tempo abaixo daquilo que era o mercado. É o contrário. É o contrário. O resultado é que não só as faturas são exageradas, porque repare, ser o 6º em custo de energia elétrica e ser o 14º em PIB corrente é um desequilíbrio brutal. E aquilo que está a passar em Portugal, se não se olha, a Espanha está a recuar, a Alemanha está a recuar e nós vamos ter que recuar com certeza. Não. Por isso é que há pouco perguntava. Deixa-me dizer exatamente o contrário. A Alemanha não recuou. Não, diz a senhora Merkel. Avançou. Vão rever isto. Não, mas sabe o que a senhora Merkel fez? É bom que as pessoas também tenham noção. Diz, a partir de 2021 não há mais nucleares, vou fechá-las. Sim, o que é que ela vai fazer? Do Japão. Faz eólicas a 130 euros, offshore. Estamos a falar eólicas onshore em Portugal a 70. A Inglaterra está a fazer nuclear a mais de 100. Portanto, estar a dizer
que é o eólico em Portugal, ou qualquer outra coisa que podia ser um problema, recuarem. Não, quem recuou no nuclear foram os alemães. Quem recuou no solar foram os espanhóis. Essas empresas, entre as quais está a sua, vocês recebem o quilowatt-hora de eólica a 110, grosso modo. E o mercado paga 50. Isto é que é um grande negócio. Nós pagamos a diferença. Está a ver, doutor Medina, se eu tenho dificuldade em lhe comunicar... Esse gráfico é este aqui. Está bem, mas esta malta compreende melhor. O pessoal compreende melhor. Não, mas prescinda desse, porque toda a gente percebe. Toda a gente percebe. Não percebe. Não há um telespectador que percebe, não tenha dúvidas. Hoje o senhor assumiu completamente o comando do programa e é só para lhe lembrar que faltam 2 minutos. Mas olha... Mas isto é para mim ou para o Mexia? É para os dois, porque eu queria fazer algumas perguntas. Então diga lá. Eu gostava de dizer o seguinte. Isso o que é que faz? Quanto mais renováveis tiver... Tem hoje... Não, pelo contrário. Não. Se for dentro de um mix equilibrado, como é o caso português, com essencialmente maduro, que hoje é competitivo com o gás, contribui quer no curto prazo, quer a longo prazo, para a descida do preço. E é isto que eu acho que as pessoas percebem. Doutor Medina, eu acho que... Não nada, percebem que é... Isso é boa vontade. Preço vezes quantidade, toda a gente sabe. Vai ao supermercado, eu compro 1 quilo a X... 1 quilo é a quantidade, o preço. É exatamente o que aqui está. Preço vezes quantidade. Isto é como se fosse ananás. Doutor Mexia, deixe-me perguntar... Os ananases estão associados a uma descida. Mas agora é preciso fazer uma pergunta para as pessoas que estão em casa. Isto é como se fosse ananases. Isto para quem está em casa, paga-se a esta gente que faz as coisas com o vento, sente ideia. É esta gente. Essa gente, exato, que faz estas coisas. Mas as pessoas que estão em casa querem saber se nos próximos meses a energia vai continuar a aumentar. Claro que sim. Mas queremos ouvir isto do Presidente da EDP, é preciso fazer a pergunta. Qual vai ser a evolução da tendência em termos de preço? Claro que sim, ele que se confesse, não é verdade. Não é claro que sim, nem ele que se confesse. Porque, pá, a questão... Então isto está, o déficit tarifário está desta maneira, quando é que isto vai parar? O déficit tarifário é muito interessante, porque esse gráfico, aliás, não é feito por mim, mas feito pelo governo anterior, que chega, este gráfico também mostra claramente que o déficit tarifário, com as medidas que foram tomadas pelo governo, desaparece até o ano 2020. Daqui a 7 anos. Mas quem é que o financia até lá? Está totalmente financiado pela EDP. EDP, repare, deixa-me dizer uma coisa. 2008, o déficit tarifário nasce em Portugal, não tem nada a ver com renováveis, não tem nada a ver com política energética associada a tirar o CO2. Pelo contrário, nasceu porquê? Em 2008, quando o petróleo passa de 70 para 140, o preço em Inglaterra sobe 40%, a Alemanha sobe 30%, em Portugal sobe 4%. O que é que acontece? Fica-se a dever. Quando eu não pago, fica a dever. Eu só gostava de dizer que isto é sustentável com os mesmos aumentos da Europa. Ou seja, Portugal tem condições para continuar com um preço, tal como hoje, abaixo da média europeia. Mas não respondeu objetivamente à minha pergunta. A Espanha está a estourar e o governo espanhol vai recuar. A senhora Merkel meteu na campanha eleitoral isto e diz que se tem que mexer. E nós, com este déficit tarifário, vamos continuar assim nesta vida palpeada. Mas, primeiro, não há nenhuma folga, não há nenhumas bolas, não há nada. O que está a dizer é o seguinte. O déficit tarifário foi um financiamento, essencialmente da EDP, ao sistema, e ele é sustentável, desaparece até ao final da década, e os aumentos... Não. Tem que se pagar. Mas os aumentos que aqui estão são exatamente iguais aos que a Comissão Europeia prevê para toda a Europa. Portanto, se eu parto de uma situação em que tenho preços abaixo, e se subo o mesmo que a Europa, isso quer dizer o quê? Que eu continuarei abaixo da Europa. Essa é que é a questão decisiva. Doutor António Mexia, é a questão decisiva. Doutor António Mexia, porque nós queremos um capitalismo sem riscos, nós temos as PPPs. É o oposto. É o oposto. Nós temos as PPPs, este país via-se que há falência. E há falência como foi. Foi. E foram coisas deste género que contribuíram para a falência. As PPPs nasceram para atribuir o risco a quem o melhor não sabe gerir. Que é o Estado. Não. O Estado, em muitos casos, assumiu mal. A única com que estive relacionado noutra geração encarnação minha é hoje um resultado de sucesso, que é o comboio, a travessia ferroviária da Ponte sobre Tejo, considerado como um exemplo europeu da melhor PPP. Doutor Mexia, uma empresa com a dimensão da EDP e com os lucros que tem obtido todos os anos não pode, ou não podia, ou não devia contribuir mais para o esforço e para os sacrifícios que estão a ser pedidos a todos os portugueses? Peço uma resposta rápida. Claro, a EDP contribuiu com tudo aquilo que foi necessário para justamente para a sustentabilidade do sistema. A EDP hoje recebe em Portugal, depois de ter investido 15 mil milhões de euros, o mesmo que recebia há cerca de 10 anos atrás.
Ou seja, investimos 15 bilhões e os resultados em Portugal são os mesmos em termos nominais, ou seja, desceram em termos reais quase 40%. A EDP hoje, se não tivesse o seu caminho de internacionalização, teria uma situação muito complicada. Muito complicada. Finalmente. Os lucros não têm nada a ver com nenhuma renda, com nenhuma situação normal, tem a ver com gestão, com uma estratégia adequada e com aquilo que a diferencia no meio das empresas elétricas europeias. E uma última pergunta. Se não tivesse o PEC, como era? Já tinha em anos ganho mais e outros anos teria ganho menos. Em média, está exatamente a ganhar aquilo que foi determinado por um processo concursal dos CAIs. E uma última pergunta. O Porto contribui tanto como Lisboa para o produto interno bruto? O Porto, Futebol Clube do Porto, não se me falar na cidade do Porto, não sabe da polémica entre o Dr. António Mexia e o Sr. Pinto Costa? Se me falar, eu ouvi uma coisa. Então? Se me falar sim, mas eu aí estou do lado do Dr. António Mexia. Se me falar sobre o Porto, cidade, não tenho dúvidas nenhumas. Aliás, nós temos lá a sede de produção, a sede das renováveis são no Porto, não tenho dúvidas nenhumas e aliás somos consistentes com isso. Em relação ao futebol do Porto, sabe que a questão essencial é mantermos algum humor. Obviamente fazemos o que é que nos compete a cada um de nós, que é o que nós estamos a fazer, mas manter algum humor, sobretudo o humor desportivo. E aquilo toda a gente percebeu que era o humor desportivo, até porque eu fiz um enorme elogio ao Futebol Clube do Porto, porque ganhava muito mais do que o Benfica, e eu acho que, como hoje aqui falamos, que é preciso a concorrência e que é preciso que não haja só um no mercado. E é o que acontece em Portugal. A EDP hoje tem uma cota de mercado de 40% e o resto é basicamente operadores internacionais. Muito bem, chegamos ao fim, ultrapassamos o nosso tempo. O doutor Medina Carreira veio cheio de gráficos. Tínhamos aqui, como se diz, pano para mangas. De hoje a uma semana vamos ter... começar a vender estes gráficos, se alguém enfim, de hoje a uma semana vamos ter como convidado o doutor Miguel Frasquilho para respondermos à pergunta: para onde vamos? Obrigada pela atenção. Boa noite.